Pessoal, boa noite a todos, mais uma vez. Eu sou o Jean, para aqueles que já conhecem, alguns aqui já me conhecem, o restante não tem essa obrigação, né? Então, eu trabalho aqui no SEM, eu faço pesquisas com a Flávia Virgínia, traduções e palestras. Agora nós estamos iniciando a nossa produção de eventos, de conteúdos. Houve uma palestra do professor André Martim sobre meridionalismo. Nós vamos disponibilizar o material o mais breve possível. Alguns que estão aqui hoje também viram a palestra que eu estou me referindo. E hoje é História e Identidade da Ibéria. Tá? Essa palestra é uma introdução para um trabalho mais profundo que eu pretendo fazer, que é investigar as raízes étnico-culturais do Brasil. Então hoje, especificamente, eu vou falar sobre Ibéria no decorrer do curso, tá? E no final da palestra eu vou passar para vocês meios e formas como vocês podem participar desse material completo. Eu também vou analisar a identidade afro-brasileira, ameríndia, a objetividade maior desse conjunto de estudos é descobrir o que produziu o Brasil que nós temos hoje. Com seus defeitos, com suas qualidades, o que a gente pode aproveitar, o que a gente tem que jogar fora. Tudo isso teve uma origem, que remonta a um passado muito mais distante do que o que nós estamos dispostos a compreender. Então, primeiro, todos estão conseguindo visualizar aí? Tá? Acredito que as letras estejam um pouco pequenas, mas com o zoom aqui vocês conseguem... Está legível? Está legível, né? O PowerPoint eu te odeio. Você não vai onde eu quero. Esse Bill Gates é um... Enfim. Então hoje nós vamos começar sobre a palestra da Ibéria. Identidade ibérica. Assim tá bem? Tá conseguindo ler? Agora sim. Tá? Nós vamos disponibilizar esse material depois, então tudo aqui vocês vão ter acesso mais tarde. Não completo, é claro, né? Mas um resumo, uma síntese da palestra vai ser disponibilizada depois. Eu fiz esses dois fluxogramas. Primeiro tem um mapa aqui da Ibéria, tá? Esse aqui é do século XVI. Título é Espanha. Primeiro que está em francês o título, tá? E se refere à Espanha. Espanha é como a Península Ibérica ficou conhecida depois da anexação pelo Império Romano. Eu vou abrir um período depois da palestra para perguntas, mas se alguém quiser fazer alguma observação ou pergunta durante a explicação, sinta-se à vontade para esticar os braços, tá? Creio que todo mundo usou desodorante hoje. E eu faço a interrupção e explico o que for preciso, tiro alguma dúvida, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. De que época que é esse mapa? Século XVII, se eu não me engano. 16 para o 17. Aqui nós temos toda a Península Ibérica, tá? Territórios onde hoje são Espanha, Portugal, e sul da França aqui, a antiga Aquitânia, província de Aquitânia, denominação romana, tá? Esses brasões aqui em cima são todos escudos de reinos e condados que existiam na época, tá? Esse mar aqui, vocês percebem o seguinte, a Península Ibérica, ela é essencialmente montanhosa, tá? Tem algumas planícies ou vales, mas ela é entrecortada por vários rios. E principalmente aqui na região norte, a região dos Pirineus, é uma região de bastante encadeamentos. Então é uma região truncada, forte. A Península Ibérica ela é uma fortaleza natural. E é um ponto estratégico geograficamente. Vocês vão descobrir o porquê. Esse primeiro fluxograma aqui que eu fiz, sobre os gentílicos, pessoas, povos que habitaram a Península Ibérica. Tá? Nós falamos hoje português, mas de onde vieram os portugueses? Eles são o resultado da convergência de várias etnias e vários povos. Espanhóis também, mesma coisa. Então aqui eu fiz dois entroncamentos básicos, tá? Tudo que eu estou falando aqui, confiram, busquem bibliografias, busquem fontes, leiam. Tá? Nada aqui é estático. O conhecimento ele é mutável. Então, de onde vem primeiro? Onde vem o nome Ibéria? Vem de Íberos ou Ibro, que é um rio, tá? Nome greco-romano para esse rio. Então, Ibéria é um rio, Ibro. Tá? Na região temos dois entroncamentos principais. Eu vou abordar dois aqui primeiro.
que são os pré-indo-europeus. Se bem que eu não sei se eles são tão pré-indo-europeus assim, porque uma das teorias é de que vários desses povos aqui, vocês estão conseguindo ler aí? Uhum. Eles vieram da região do Cáucaso, Rússia. Tá? Então talvez os íberos tenham origens eslavas. Isso é uma teoria. Então nesses pré-indo-europeus se incluem Bekers. Tá? Eles tomam esse nome de Beker, que foi um arqueólogo que descobriu essa civilização, tá? Um assentamento pré-histórico na Península Ibérica. Os bascos, que hoje tem uma relação não muito amigável com a Espanha, né? O ETA, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Paleo-hispânicos, que são os grupos pré-históricos mais antigos encontrados na Espanha. E Espanha aqui quando ouvir esse nome, não se limita ao território geográfico da Espanha atual. Espanha era o nome que se designava toda a Península Ibérica. Tá? Vascônicos, gasconhos, que têm uma relação de parentesco com os vascônicos, e cardeais, povos cardeais. Tá? Esses são os pré-indo-europeus, ou seja, eles já estavam na região antes de os indo-europeus migrarem para lá. O segundo entroncamento, que é o mais complexo, é o dos indo-europeus ou não indo-europeus. Se são pré-indo-europeus, então também são não-europeus, né? Eu poderia acrescentar esse grupo aqui no outro. Mas esses são mais considerados nativos, vamos colocar assim. Tá? São os povos mais autóctones da região. Então eu fiz essa separação. Tá? Questão temporal. Aqui dentro dos não indo-europeus, nós temos 4 grupos principais. Primeiro deles, os celtas. Origens celtas. Galícios ou galegos. Lusitanos. Celtibéricos. Asturianos. Esses 4 aqui, cada um deles com uma língua própria e uma escrita própria, com semelhanças mais próprias. Então, aqui está a origem, provavelmente, da língua portuguesa moderna. Hoje Portugal é sinônimo de lusitano, mas, na verdade, os portugueses são uma origem desses 4 aqui, galegos, lusitanos, celtibéricos e asturianos. Tá? Região das Astúrias. Latinos, romanos e gregos. Os gregos chegam primeiro na região fundando colônias. Colônias que não são tão colônias assim, porque elas são cidades-estado emancipadas. Tá? A cidade de origem funda uma cidade-estado-colônia, mas a cidade-estado-colônia, na verdade, é emancipada. Ela tem relações comerciais com a cidade-estado originária, mas ela não funciona como uma extensão dela. Simples extensão. E romanos que mais tarde vão chegar na Península Ibérica para conquistar o território cartaginês, que estava baseado no norte da África, mas já começava a se expandir pela Ibéria. Tá? Temos aqui também, eu vou fechar isso aqui porque eu não quero saber de Facebook. Germanos. Tá, tudo isso aqui é um agrupamento na Península Ibérica, então vocês estão percebendo a complexidade étnico-cultural. O Brasil é étnico, multifacetado. A nossa origem já era multifacetada. Então eu não gosto de usar o termo multiculturalismo, pluriculturalismo, plurietnicidade do Brasil, na verdade é um reflexo da pluridiversidade ibérica. Tá? Inclusive é tudo isso que vai formar a riqueza de Portugal e Espanha, que na minha opinião são 2 potências da Europa, mesmo que hoje elas não tenham esse status, sejam até marginalizados. Os europeus do norte veem os europeus do sul, Itália principalmente, Espanha e Portugal como, né, aquela visão um pouco excludente. Tá? Mas Espanha e Portugal são o que fundaram a Europa moderna. 2 primeiros estados, 2 primeiros países unificados. Germanos. Eu não estou acompanhando aqui a linha histórica, tá? A linha histórica vai vir no próximo, só estou apresentando aqui as populações. Germanos, nós temos 4 tribos básicas: suábios, vândalos, alanos e visigodos. Eles adentram a Península Ibérica depois do declínio do Império Romano do Ocidente. Já havia a divisão: Império Romano do Ocidente, com base em Roma, e Império Romano do Oriente, com base em Constantinopla. O Império Romano do Oriente estava em ascensão,
e o do Ocidente estava em queda. Tá? Então esses germanos aqui, e Germânia não é limitado ao território onde hoje é a Alemanha, mas é praticamente toda a Europa Central e até países escandinavos também eram considerados como germanos, eles entram na Península Ibérica para preencher esse vácuo de poder deixado pelos romanos. Temos também os semitas, tá? Origem externa à Europa. Se bem que desde os paleo-íberos já tem uma origem, se você considerar que Rússia é mais oriente do que Ocidente, se é que eles vieram mesmo do Cáucaso, né? É uma tese discutível. Fenícios, que são os pais dos cartagineses, tá? Dos fenícios virá Cartago, que é a principal potência que vai rivalizar com Roma. Depois que Cartago é eliminado, os romanos não vão encontrar mais praticamente nenhum império que rivalize com eles. Umayyadas ou Omíadas, islâmicos, árabes islâmicos, Ashkenazes e Sefaditas, dois nichos judaicos. Os Ashkenazes talvez não sejam semitas, mas eu incluí eles no grupo porque são judeus. Tá? E esses Ashkenazes e Sefarditas, eles vêm com os Omíadas. Eram os médicos dos sultões, tá? Geógrafos, produtores de mapas. Era a elite intelectual. Uma elite intelectual que cresceu nas asas desse mundo árabe. Então aí a gente já percebe o seguinte, essa rivalização entre judaísmo e islã, ela não foi contínua na história. E hoje ela está mais restrita politicamente à Palestina e Israel. Se você levar em conta que a maioria dos países árabes não presta um apoio substancial à Palestina, né, e o pan-arabismo foi a última doutrina que tentou uma unificação maior na modernidade, o pan-arabismo batido. Hoje você tem uma relação menos amistosa entre esses dois grupos, mas nem sempre foi assim. Tá? E mais tarde uma relação que não seria tão amistosa com a Europa cristã, mas também nem sempre foi assim. A história ela é mutável. Esses aqui são mais tardios, eles vão entrar com a dominação umíada, e no caso dos Ashkenazes e Sefarditas vão permanecer lá mesmo depois da expulsão dos árabes. Eles vão ser absorvidos pela elite política cristã, tá, que vai se beneficiar também desses conhecimentos, que não foram produzidos só pelos judeus, mas também pelos árabes, mas foi retransmitido aos europeus, grande em parte por esses sefardistas e ashkenazes. Então aqui nós temos esses gentílicos. É isso aqui, é esse caldeirão aqui que forma a Península Ibérica. Sim? Os galegos ali na linha celta, são os galegos da região que falam da região do Cáucaso ali perto da Ucrânia? Por isso que se tem essa teoria, que eles têm um parentesco. Acho que provavelmente eles têm um parentesco étnico. Né? Se você considerar que Ucrânia era chamada de Rus, né? Era Rus de Kiev. Então dali que surgiu a Rússia. A Rússia ela não cresceu do leste para o oeste, ela cresceu, foi ao contrário, do oeste para o leste. Então provavelmente sim. Podem ser eles também. Ou grupos que tiveram um contato cultural semelhante, mas que etnicamente foram desmembrados. Segundo fluxograma aqui é o que mais nos interessa. Primeiro nós vimos que a Ibéria é o resultado da interação de todos esses ramos étnicos aqui. Né? E o que essa interação produziu? Grupos humanos, eles interagem uns com os outros, seja através da cultura, da guerra, da religião, da política, miscigenação, tá? E nem sempre esses resultados são bons, mas no caso da Península Ibérica, em grande parte, sim. Começamos aqui pelo Paleolítico. Tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Deixa eu aumentar um pouco mais. Paleolítico. Os primeiros povos proto-ibéricos, aqueles que eu coloquei, os pré-indo-europeus, as populações mais antigas datam de 1,2 milhões de anos atrás. Eu me dou a liberdade de colocar essa interrogação porque eu não acredito nessas datas exatas. Eu acredito até que essas civilizações são muito mais contemporâneas. Eu não acredito que se levou 1,2 milhões de anos para metalurgia. Né? Mas, como é o mais aceitável, vamos usar essas datas aqui para ilustrar uma linha do tempo. Tá? 1,2 milhões de anos atrás. A gente está falando aqui de hominídeos ainda, que eram bem diferentes do que nós somos hoje, provavelmente.
né? Se você pegar a linha evolutiva, evolucionista. Em 40 mil anos atrás, vieram povos migrados do sul da França, a Aquitânia. Passamos aqui para o Neolítico, não temos muita informação sobre esses povos, tá? Ferramentas rudimentares, povoados, seminômades também, tá? Povos migrantes, errantes. Entramos no Neolítico. No Neolítico acontece algo bem interessante, uma civilização pouco conhecida, os cardeais, eles chegam por barco à Península Ibérica em 5.000 a.C. e se estabelecem na Península Ibérica. Esses povos aqui já conheciam a metalurgia, então a chegada deles na Península Ibérica marca o fim do Neolítico e o início da entrada para a Idade do Bronze, que é entrecortada pelo Calcolítico, que é um período do meio. Tá? Aparece essa cultura Becker que eu citei atrás. Sim. Essa cultura cardeal, existe alguma evidência de qual que é a origem dela ou alguma coisa do tipo? Mas provavelmente eles vieram de regiões de ilhas da Grécia. Porque os objetos que eles usam eram extremamente semelhantes aos dos gregos. Cretenses também, minoicos. Isso que eu ia perguntar, podia ser talvez uma civilização minoica. Talvez sim. Não se tem muita informação sobre esse tipo de civilização. O que importa saber é que eles já tinham algum conhecimento marítimo. E desde o início isso é essencial para a Península Ibérica, porque eles vão se tornar uma potência pelo mar. E dominavam certos graus de metalurgia, que foram aprimorados por esses Becker. Isso já não é o que está na mitologia do Odisseia? De certa forma, sim. É dessa parte que você está falando, né? Sim. Homero escreveu a Odisseia, aconteceria basicamente em 5.000 a.C. Então, a gente percebe que os mitos não são tão mitos assim, né? Para mim é verdade. Alguns mitos não são mito coisa nenhuma, e outros são mitos e têm a força de mitos, mas carregam um conhecimento muito grande. Né? Todo texto religioso, basicamente, tem um valor histórico muito grande. Tá? Então, da história ali dos gregos, grande parte do que eles falaram da Odisseia pode realmente ter acontecido. O personagem é questionável, mas a história pode ser real. Né? Então, desses cardeais, os Beckers, eles aprimoram a metalurgia. Metalurgia, moldar o metal. Aqui inicia a Idade do Bronze, 3.000 a.C. São sítios arqueológicos com instrumentos muito rudimentares, tá? São civilizações praticamente extintas. Já estavam praticamente extintas quando Roma estava no apogeu. Então a gente está falando de algo praticamente irrecuperável. Na Idade do Bronze, surgem 3 povoados urbanamente mais desenvolvidos, 3 urbes mais desenvolvidas. Tá? 3 centros comerciais e produtores que a gente poderia dizer assim, civilizações mais adiantadas. Já tinham agricultura, já eram sedentários, até aqui, né, a gente está falando de povos vagantes que vêm do mar, ou que vêm do Cáucaso ou do sul da França. Aqui nós estamos falando de grupos humanos já fixos e que estão desenvolvendo toda uma civilização. A primeira era de Los Millares, El Argá, Tartessos, as 13 em Andaluzia, atual Andaluzia, na Espanha. Tá? E essas 3 povoações surgem por volta de 1800 a.C. Então a gente já está falando aqui de um desenvolvimento civilizacional. Não são mais apenas bandos ou tribos ou achados e escombros. Já são civilizações crescentes. Migrando aqui para a Idade do Ferro. Cádiz, atual Cádiz, na Espanha, foi a antiga cidade portuária de Gades, fundada pelos fenícios. Os ancestrais dos cartagineses. A gente está falando aqui dos proto-cartagineses que vão desafiar Roma. Tá? Quando Roma provavelmente ainda era um conjunto de casas feitas de barro, né? Os cartagineses, os fenícios já eram um império. Tá? Roma ainda estava se desenvolvendo para chegar ao estágio de uma civilização formada. E aqui a gente já está falando de civilizações que estavam bem mais adiantadas. Então a história ela é permeada por povos que atingem o ápice, depois de alguma maneira entram em declínio, seja por fatores naturais ou culturais, econômicos. Tá? Geralmente uma elite desacostumada da guerra, que se torna relaxada, fraca e é dominada por um povo mais bárbaro e inferior, entre aspas. Tá? A gente percebe hoje isso na Europa.
né? Não que o Islã seja inferior, mas uma civilização que é considerada atrasada, mas que tem um ensejo de poder e que está avançando. E do outro lado, a Europa, que é uma civilização mais adiantada, entre aspas, mas que perdeu esse vigor e está sendo suprimida, com raras exceções. Tá? Os gregos chegam em 800 a.C. também. Fundou as primeiras colônias emancipadas. E Cartago, que sucede aos fenícios, tá? Como potência marítima, uma potência tassalocrática, baseada no mar, fundam Cartagena em 600 a.C. na Península Ibérica. É por isso que os romanos vão para a Península Ibérica. Se os cartagineses não tivessem fundado essa cidade, os romanos provavelmente teriam cruzado o Mediterrâneo ou dado a volta e destruído Cartago no norte da África. Como os cartagineses estavam na Península Ibérica, os romanos precisaram entrar lá. Agora nós entramos na dominação romana. Roma estabelece 3 guerras púnicas contra os cartagineses. Na segunda, em 218 a.C., eles entram na Península Ibérica. Qual é o objetivo? Destruir os cartagineses. Destruir Cartago. Cartago delenda est. Cartago está condenado. Tá? Os romanos não estabelecem nenhum povoado, nenhum centro importante, nada. Eles só chegam com tropas e vão com o objetivo de destruir os cartagineses, o que eles conseguem em grande parte na Segunda Guerra Púnica e concretizam com a terceira, onde eles invadem o norte da África, destroem Cartago e ela deixa de existir como potência. Aí Roma passa a ser hegemônica, praticamente hegemônica. Né? No ano 138 a.C., eles enfrentam uma resistência dos lusitanos, os pais dos portugueses. Então, os portugueses eles podem se orgulhar de serem descendentes diretos, muito provavelmente, da primeira revolução bárbara a infligir sérias derrotas aos romanos. Porque Cartago já tinha dado derrotas aos romanos em algumas batalhas. Aníbal foi um general excepcional. Né? E os romanos consideravam Cartago como bárbaros. Mas aqui eu faço essa distinção. Então, e vice-versa, sim, Cartago também considerava. Inclusive, Aníbal teve a chance de dominar o coração do Império, porque ele chegou aos portões de Roma e voltou porque ele soube que as tropas romanas estavam. Então, é assim, você está na porta do sujeito, mas o seu inimigo também está. Aí você fica naquele impasse. Eu entro e roubo o que ele tem, destruo, ou ele vai fazer o mesmo com a minha casa. Então, é melhor eu pegar o que é dele ou preservar o que é meu? Qualquer atitude que ele tomasse ia gerar um impasse, porque os romanos iam ficar em carne. Pegamos a cidade de vocês. Os cartagineses, sim, a gente também pegou de vocês, e aí? Né? Então vamos dar uma trégua ou então vamos partir para o ataque. Qualquer das decisões que ele tomasse, alguns historiadores dizem que ele tomou a decisão errada. Na minha opinião, qualquer decisão que ele tomasse, ele ia ficar no mínimo num empate. Tá? No mínimo num empate. Ele não ia ter muita vantagem tática. Mas os bárbaros, tá, que era designado assim pelos romanos, baseados na Europa, eles começam a infligir sérias derrotas aos romanos com os lusitanos, comandados por Viriato. Numa das batalhas, mais de 30 mil romanos morrem. Tá? E é dessas guerras aí que o Caio Mário vai fazer as reformas nas legiões romanas. Então o negócio foi tão sério que Roma, que até então era praticamente invencível, teve que se deparar com uma reforma político-militar. Porque essas derrotas para Viriato, elas geraram... Os romanos eles tinham uma participação democrática muito forte, apesar de aquilo ali não ser uma democracia nos termos modernos. Tá? O povo pressionava mesmo. Então, o que era um bom político? Primeiro, um bom militar. Um bom senador tinha que ser um bom militar. O Senado basicamente era formado por uma elite guerreira. Tá? Então muitos senadores perderam os cargos depois dessas derrotas e Roma teve que fazer toda uma reforma política. Não é essa reforma política de hoje não, tá? Vamos reformar o que? A frota de carros do Senado? Não, é uma reforma política real, trocar pessoas. Reforma você cortar as pessoas mesmo. Não, era cortar mesmo. O único corte que tinha ali na época era com Gládios pegar e... Né? Era melhor. Melhor. A gente está precisando de uma dessa agora, inclusive, né?
Então, Roma faz toda uma redinamização do seu exército e eles só conseguem derrotar os lusitanos e dominar a Península Ibérica em 29 a.C. Então, de 138 a.C. a 29 a.C., quase um século. Tá? Os romanos apanharam durante um século ali para os ancestrais dos portugueses. Então, primeiro, subestimar Portugal é um erro muito perigoso. Porque você está subestimando quem você é mesmo. Tá? Muitos de nós provavelmente temos sangue de algum desses povos aqui. Tá? Desse domínio romano até o declínio, transcorre muito tempo. Então aqui eu faço um salto temporal. Declínio romano e medievo e invasões germânicas. Declínio romano e início da Idade Média, porque essas invasões germânicas na Península Ibérica, elas marcam o início do período medieval na Península Ibérica. Idade Média não é algo que você consegue alocar na linha do tempo de modo homogêneo. Porque, por exemplo, você pode considerar que a Rússia foi praticamente feudal até Nicolau II, século XIX. Ainda tinha um sistema baseado em servos, em terras. Não vou entrar no mérito se os revolucionários bolcheviques conseguiram construir algo melhor ou não. Mas o fato é que a Rússia era praticamente semi-feudal. Tem países que só vão sair, principalmente países eslavos, só vão sair, entre aspas, do período medieval no século XIX. Então, Idade Média é algo que é subjetivo, tá? Subjetivo. Para mim, na Península Ibérica, a Idade Média começa com a invasão desses povos germânicos. Porque são eles que vão construir a lógica de ducados e principados e feudos, substituindo o vácuo deixado pelos romanos. Esses germanos são 4. Vândalos, alanos, esses dois com grau de parentesco, provavelmente primos, visigodos e suábios. Os vândalos, alanos e suábios, eles invadem a Península Ibérica para saquear. Eles não têm a intenção de construir nada duradouro ali. É saque, roubo e, no máximo, terras para a agricultura, enquanto eles ainda eram semi-nômades. Os visigodos, por outro lado, eles entram a mando de Roma, porque eles eram tropas mercenárias a soldo de Roma. Roma concede aos visigodos a província da Aquitânia, que hoje é onde fica a França, em troca dessa fidelidade militar, política. Então os visigodos eles vão praticamente exterminar os vândalos e os alanos. São dois povos que você praticamente não tem mais vestígio hoje, na Península Ibérica. Os suábios eles deram a sorte, porque quando estava na hora para eliminar eles também, os visigodos tiveram uma série de desentendimentos políticos com Roma, porque a Aquitânia não comportava mais a massa dos visigodos que só crescia, só se expandia. E eu ponho o ponto máximo aqui. A civilização se mantém com filhos. Crescimento demográfico. É isso que mantém, em primeiro lugar, uma civilização. Se você não tem para quem repassar uma cultura, ela não vai sobreviver. Tá? Então, eles exigem de Roma uma ampliação desse território, que Roma nega. Eles percebem, bom, tem um território muito bom ao sul, na Península Ibérica. Está sob domínio romano. Então, a gente pode ficar com esse pouco em troca da lealdade em Roma, ou nós podemos aproveitar que Roma já não é mais a mesma e capturar esse território. Eles escolheram a segunda alternativa. Então, em 409, essas 4 massas descem para a Península Ibérica. Em 429, os vândalos praticamente eliminam, os visigodos praticamente eliminam os vândalos e alanos e fazem essa ruptura com Roma e se aliam aos suábios. Tá? Todos esses povos aqui de origem germânica. Saxônica. Os saxões invadem a Inglaterra, tá? São a tribo mais expressiva, eles não descem, eles vão ao norte, os saxões saqueiam ao norte. Os outros parentes deles, filhos e netos e primos, vão ao sul. Tá? Então você corta Roma em 2. A cabeça ao norte e as pernas ao sul. Tá? Pernas porque o Império Romano não ia conseguir se manter sem a Península Ibérica. Como eu disse, é uma fortaleza natural, é o coração do mar Mediterrâneo, é uma região de difícil acesso, montanhas, rios,
tá? Poucos espaços abertos e com grandes centros comerciais. Porque Roma destruiu Cartago, mas os centros financeiros e econômicos eles não destruíram, eles cooptaram. Tá? Então, quem dominasse a Península Ibérica já tinha uma grande saída para o Mediterrâneo. E do Mediterrâneo para o Atlântico. Aqui nós já temos o fim do Império Romano do Ocidente. Tá? Esse fim ele só é adiado por 10 anos porque os visigodos, como eu disse, eles reconquistam. Tiveram 2 reconquistas na Península Ibérica. A primeira foram dos visigodos, que já estavam cristianizados, eles seguiam uma seita católica chamada de arianismo, e mais tarde eles se romanizam completamente. Tá? E eles reconquistam o território para Roma. A segunda reconquista é a reconquista cristã já, no século... Boa noite. Roberto? Tudo bem? Fique à vontade, tem cadeira aí, fique à vontade. Então são 2 reconquistas. A primeira é para Roma, a segunda é para os reinos ali de Aragão, Castela, Condado Portucalense, etc. Então, tá? Com essa conquista, Roma prolonga, ela tem uma sobrevida de 10 anos, mas como eu disse, isso durou pouco por desinteligências políticas e territoriais. Os visigodos rompem com Roma e fundam um reino seu, um reino que vai durar até a dominação omíada, dominação islâmica. Então aqui, reino visigótico, tá? É fundado na Aquitânia, como eu disse, que foi um território doado pelos romanos a eles em 415, e eles se expandem em 429 pela Ibéria, tá? E esse domínio ele é concretizado, ou seja, os visigodos eles dominam todos os outros povos que estão na Península Ibérica em 600 depois de Cristo, 600 da nossa era. Tá? Foi um processo lento. Todos esses processos militares aqui eles são lentos, eles são demorados. Conquista militar não era uma campanha de semanas ou de meses, era de séculos. Literalmente, a reconquista durou séculos. Tá? Só de domínio árabe na Península Ibérica foram mais de 700 anos. É a história inteira do Brasil, mais 200 anos. Né? Então, se você compara com a China, por exemplo, que é uma civilização milenar de no mínimo 6, 7 mil anos, é nada, né? Mas vocês veem como que o Brasil é um país jovem. Tá? É um recém-nascido ainda. Tá, aqui a gente tem um marco. Invasão umaiada ou omíada. Árabes omíadas que se designavam como descendentes diretos e portadores das verdades de Maomé, Mohammed. Então, eles se viam imbuídos da missão de islamização. Tá? A gente está falando aqui de uma civilização que pode ser tanto telúrica quanto tassalocrática, porque os árabes eles são navegantes. Nesse período aqui, eles já tinham, muito provavelmente já tinham, porque tem mapas datados dessa época, rotas marítimas com a Índia. Inclusive, eu pude acompanhar na Mesquita de São Bernardo, do Bakr Sadik, uma pesquisa que fizeram entre a USP e a Faculdade de Hijaz, justamente provando essa tese, né? Ou seja, mostrando que existiam documentos com papagaios, com contato com povos indígenas, já na Torre do Tombo, se eu não me engano. Muito antes das navegações. Muito antes. Então, na verdade, isso hoje é uma daquelas verdades inconvenientes históricas, né? Uma coisa que já se sabe, mas que não tem expansão acadêmica, porque... Né, porque o ambiente acadêmico é essencialmente... Nem só eurocentrista, porque isso é eurocentrismo. Você está falando que os europeus dominam a navegabilidade porque eles tiveram contato com povos orientais. Mas é isso, a academia não quer passar da Europa. Você está entendendo? Não existe nada para lá. Né? Não existe Oriente, não existe África, não existe nem Brasil, como eu falei lá no início. Se existe, tem que ser destruído e substituído. Mas esses povos já têm uma navegabilidade. Astrolábio e bússola são elementos árabes. As velas usadas nas navegações europeias já eram árabes. Então você tem uma tecnologia alienígena, alienígena não no sentido de... Né? Não sei. O History Channel... Né? History Channel é assim, existe algo grandioso no mundo? Não foi o humano que construiu. A nossa espécie não serve pra merda nenhuma. Pirâmide foi alienígena...
Desenho no milho que é uma coisa fácil de fazer, né? Alienígena, né? Tenochtitlan ali, tudo é alienígena. Nós não pensamos em fazer nada. Eu não quero acreditar nisso. Bom, então a gente pode falar que alienígena não serve para empinar pedra. Só serve para empinar pedra. Porque... Até agora vulcão serve não vou ensinar. Não, pois é. Somos inúteis, né? Somos inúteis. Mas vamos acreditar que fomos nós. Vamos ter um pouco de orgulho humano, porque eu sou humano, né? Eu acho. Então assim, uma tecnologia alienígena que não é daquela região é trazida por uma civilização externa. E esse contato, tanto com eles quanto pelos cardinais lá, que também chegaram em 5.000 a.C., que também era uma civilização navegante, na minha opinião, foi essencial para que Portugal e Espanha se expandissem pelo mar. Igual ele disse aqui, por exemplo, também, os europeus já tinham acesso, já tinham noção das Américas. Essa visão de que os portugueses não sabiam onde estavam, primeiro é subestimar a tecnologia árabe, porque para você se perder com uma bússola e um astrolábio, são instrumentos antigos. Sim, mas funcionavam. Sim. Localização por estrelas, por navegação, bússola. Você sabe onde é o norte, você sabe onde estão todas as outras orientações geográficas. E é você subestimar os navegantes hispano-portugueses. Os espanhóis e os portugueses não eram idiotas que entraram nos navios, eu não sei onde eu quero ir, vou para qualquer lugar. Não, eles eram navegantes experientes que tinham séculos de convívio com árabes, fizeram um estudo profundo e sabiam onde eles queriam chegar. Sabiam onde queriam chegar e chegaram aqui. Fazendo um parênteses nisso daí, também, que ele falou até desse primeiro aqui, é o contato entre o que é conhecido como povos vikings e os árabes mesmo, que encontraram joias e tal, e tem aquele seriado que passa no Vikings mesmo, da Sim. Que eles só viram um contato com uma pessoa do Oriente, que entrega o celular para ele, tanto que eles foram na América do Norte, pelo menos foi o primeiro povo que chegou ali com essas mesmas tecnologias. Na verdade, eu acho que a descoberta do Brasil e das Américas, ela foi tipo um tapa-buraco econômico, entendeu? Tipo, a gente expulsou os judeus, a gente expulsou os muçulmanos, legal, conseguimos. Mas o que ficou pra gente, né? Acabamos com as universidades, acabamos com as pesquisas. Então a gente precisa de uma força econômica maior. Mas tem aquela terra lá cheia de gente, cheia de recursos. Vamos mandar um monte de missão para lá, conquistar lá e ganhar dinheiro. E inclusive eu acho que os judeus já estavam bem de olho nisso, entendeu? Enquanto os reis estavam lá querendo ir para as Índias, tudo, os caras já sabiam há mil tempo que aquilo já tinha aqui e que era uma fonte de dinheiro. Então, existe relato que nos próprios navios já veio judeu já para fazer espionagem. Muitos das tripulações eram cristãos novos. Muitos dos bandeirantes aqui provavelmente têm origem de cristãos novos. Então é muito difícil você determinar até onde essas pessoas eram judeus ou não. O fato é, essas elites intelectuais elas eram árabes ou judias. De algum dos dois beberam a fonte e se valeram. Eu acho que existe também uma mistura, entendeu? Então, porque, por exemplo, o que acontece? Quando você troca de uma religião, você leva a carga dela. Vamos dar um exemplo. O Shia Islâmico, né, do Irã, ele tem uma carga forte do zoroastrismo. Né? Sim. Quando você é cristão e você vai para o Islã, você carrega toda aquela carga também, né? Porque se você chegar para um muçulmano médio e perguntar justificativas religiosas para o culto dele, por exemplo, na Bíblia, ele não vai encontrar. Já um convertido ele vai encontrar. Então eu acho que existe um pouco da sincretismo, isso, entendeu? Não seria só um sincretismo, seria não encontro palavra melhor. Sincretismo, uma coisa do brasileiro não comer tanta carne de porco, em alguns lugares tem uma certa ojeriza, os costumes de dar bênção nas coisas, alguns costumes que você vê que são costumes judaicos ali que sobreviveram. Né? O Brasil ele é de base católica, judaica. Sim. Seja quando um assume uma identidade, ou outro, ou nenhuma das duas e vem para cá escondido, ou assume as duas. Porque muitos dos cristãos novos eles eram conversos de fato, assumiram o cristianismo. Outros foram obrigados, na verdade todos foram obrigados, né? Mas outros mantinham isso e as tradições por baixo daquele plano social. Mas a Espanha, nesse caso, eu acho que a Península Ibérica, ela acaba sendo até um símbolo de algo além, porque, por exemplo, se você for estudar os sufis da época da Península, tem muito a ver com o Cabalá e com as tradições judaicas nascidas na Península também. A Cabalá lá nasceu na Península. Assim como o Ibn Arabi nasceu na cidade da minha bisavó, que é Mursa. Ele foi um dos que fez um dos primeiros mapas mundi também, né?
Também. Ele era médico, cartógrafo, ele era um cientista. É normal ser polimata, né? Porque o Islã ele valoriza a intelectualidade, né? A verdade. Você vê que o Corão tem todo, ele não fala assim, tem a fé, tem amor, tem a perdão. Ele fala, tem intelecto, não pensa, você não pensa, você não pensa. Então, eu vejo que uma coisa está muito ligada à outra, entendeu? Porque é uma exigência religiosa no Islã, assim como no budismo. Acho que são poucas das religiões que eu estudei que eu consigo ver esse viés, assim, de tipo, a verdade ela existe por si só. Então não é porque está aqui que é verdade, é porque é verdade, entendeu? Então você deve buscar aquela verdade por outros meios. Eu acho que o cristianismo não tem tanto disso, principalmente o cristianismo semita, né? Porque o cristianismo aquele já mutado, né, romano, tudo, ele já ganha esse tom acadêmico, né? Mas o cristianismo original ele é anti-intelectual, é o contrário, que é uma coisa que você nota no protestantismo, né? Aquela coisa de assim... Sim, de ateus, né? Teologia. Exatamente. É reforçado. Então, eu acho que, na verdade, existe uma mistura, né? Eu não consigo ver também como uma separação igual a gente vê hoje, né? Porque eles frequentavam os mesmos lugares, faziam orações semelhantes, acreditavam em coisas semelhantes, tinham hospitais, universidades juntos, então não sei até onde isso daí é uma visão um pouco mais nossa, mais pós-moderna dessa separação. Né? É difícil colocar uma linha, um limiar. Exatamente. Pode falar, Roberto. Você está se... Se lembrar, tá? Você levanta aí. Foi mal aí. Boa camisa, inclusive. Gostei. Obrigado, isso daí. Eu já me mostrar isso daqui. Gostei. Então, nós temos aqui uma elite navegante que provavelmente não, com certeza absorveu muito desse conhecimento árabe ou judaico e colocar à prática. Porque você vai tirar o mérito do português dizendo que ele, na verdade, pegou o conhecimento de outros, mas ele colocou na prática. Eu não acredito simplesmente que foram os primeiros a chegar aqui na América. Eu acredito nas versões dos vikings e até de chineses. Tem mapas chineses aqui da América. Mas vamos colocar, esses europeus, os íberos, eles foram os primeiros a chegar aqui e fixar algo. Então eles estrearam aqui. Os outros vieram, podem ter tido contato com índios, deixado materiais e feito trocas e tal, mas não tem, se houve alguma civilização iniciada por eles aqui, talvez foi perdida. Quem realmente começou a construir algo palpável aqui foram os europeus. Agora eu quero falar, a questão que tem você também tem outra grande influência na Companhia das Índias Ocidentais, que faz pouco tempo que eu descobri que eles achavam que a Índia era realmente tudo aquilo que estava fora da Europa, a inserção que eles tiveram no Caribe, porque ninguém sabia que existia o Caribe ali, os holandeses foram os primeiros a chegarem, e agora tem uma releitura da Batalha dos Guararapes, que tem um estudo que realmente muitos judeus eles ajudaram economicamente aquelas companhias holandesas ali para chegar aqui, e eles tinham esses mapas que ninguém sabia de onde tinha saído. Mas toda a parte do Caribe, onde eles se fixaram antes de se voltar mesmo para ter um controle maior da questão das Índias Orientais, que eles chamavam, Sim. Eles tinham esses mapas e já tinham conhecimento antes dos espanhóis descobrindo, os holandeses já sabiam que existia. Só não tinha condição de enfrentar a canhoneira. Sim, que era o navio mais forte de guerra na época. Espanhola e portuguesa. Olha, o que você sabe é o seguinte, a versão oficial, se ela não está errada, ela no mínimo está incompleta e é muito pobre. Tá? Porque dá para você redesenhar a história das navegações. E ela se inicia no Oriente. Mas, como eu disse, ela foi realmente concretizada e estabelecida pelo Ocidente Península Ibérica. Então, mapas na época, cartas náuticas, as chamadas cartas náuticas, eram um segredo de Estado. É o equivalente a hoje você ter um próprio satélite. Certo? Então, é algo que você tem que valorizar, que você tem que preservar. Tá? E da mesma forma como ele falou, as religiões se interagem. Então, muito daqui também está influenciado pelo paganismo céltico. Muito ali está influenciado pelo catolicismo mariano, romano, o Islã, porque os árabes foram embora, mas você pega, por exemplo, eu estava um tempo atrás, eu ouvi música da Andaluzia, Andaluzia. É árabe, mas ao mesmo tempo você percebe que tem algo diferente nela. Então tem essas junções, mas ao mesmo tempo não é simplesmente uma junção, uma mistura. É um aprimoramento. O Brasil não é simplesmente uma junção de coisas. As coisas aqui elas tomam uma forma própria, um caráter singular. Se ficam melhores ou piores, isso é discutível, mas que ganham uma tônica singular, isso elas ganham. Tá?
É como uma família biológica, eu acho mais, né? Pai e mãe que dá origem a uma terceira coisa que não é nem aquilo nem o outro. Né? E é os dois ao mesmo tempo. E é os dois ao mesmo E tempo. se você for parar para pensar que aquela região de Andaluz foi por mais tempo islâmica do que propriamente hispânica, né? Sim. E permanece, essas influências continuam até hoje. Mas depois que eu comecei a conversar com algumas pessoas do NR de outros lugares, principalmente os pagãos, né? Você começa a perceber que para quem está de fora do cristianismo, do monoteísmo, né? É tudo igual. Né? Para quem está de fora é a mesma religião, é o mesmo Deus, é os mesmos profetas. Eu acho que a interação entre os três, se você for pegar ao longo do tempo mesmo, é uma interação normal. Eu acho que há uma instrumentalização política disso, que é o que está acontecendo agora, entendeu? Porque se esses wahhabitas representam o Islã, então, sei lá, o Klux Klan representa o protestantismo, né? Por aí vai, né? Então... Eu ia usar o IRA como exemplo negativo, mas eu sou a favor da Irlanda, então Mas o IRA eu não ia usar, não dá. Então eu sou a favor dos caras, né? Mas eu ia dizer o seguinte, você pega a exceção para colocar como a regra. Então, a cosmovisão é muito similar no monoteísmo e dentro do paganismo. E até dentro do paganismo você tem uma noção mais de um princípio ordenador. Não sei bem se seria um Deus único, mas eu sei que as religiões, se elas não são todas verdade, elas todas contêm uma parcela de verdade. Então aqui no Brasil isso tudo ganha uma tônica especial. Você vê, por exemplo, religiões afro. Elas surgem por quê? Aqui eu estou saltando um pouco, eu vou voltar para o tema, mas só para citar um exemplo. As religiões afro elas ganham essa tônica por quê? Porque elas foram proibidas. O catolicismo romano, em certa época, proibiu essas religiões. Então, para sobreviver à minha cultura, eu tenho que fazer esse sincretismo. Então, tem centros de umbanda e de candomblé que você não sabe se está numa capela católica, num terreiro de macumba. De macumba não, né? Macumba é um instrumento, inclusive, né? E tem lugares lá em Salvador, por exemplo, você entra numa igreja católica, você não sabe se você está numa igreja católica ou se você está num terreiro de umbanda, de candomblé, porque é tão fundido uma na outra. Por quê? Eu não posso manter minha tradição, então eu tenho que mascará-la com algo. Mas não é simplesmente usar aquele algo como um disfarce. Você acaba até, de certa forma, acreditando naquilo e absorvendo aquilo. Porque os negros que vieram aqui para o Brasil e fizeram essa fusão, esse sincretismo, né, para ele, o santo que está ali, não é só uma máscara para o orixá. Igual ele falou, é o resultado dos dois, é os dois ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não é nenhum. Exatamente. Então, você pode discutir isso teologicamente, mas culturalmente eu vejo como um enriquecimento. Até o catolicismo puro aqui no Brasil ele é totalmente diferente do que tem na Europa. Ele é muito mais solidário, muito mais comunitário, muito mais vivo, né, do que você encontra na Europa hoje. Se você pegar mesmo de São Jorge agora no domingo, lá, que o pessoal fica soltando fogos, uma festa, vai parar um pouco também, né? Eu morei no Pará 3 anos, no interior da Amazônia. E em Santarém, você vê qual que é a procissão que tem lá? Que eu esqueci agora o nome. Círio de Nazaré, não é? É o Círio de Nazaré. Não, em Santarém é o Círio de Conceição. Círio de Conceição, né? Que eles fazem pelos barcos. Sim, Uma frota inteira. Você vai discutir o teor religioso, cada um tem sua posição, mas você não pode negar que aquilo ali tem um valor cultural. Sim. E até muitos dos ramos protestantes que mantiveram aquela arquitetura católica, e você vê muitos templos aqui, luteranos ou presbiterianos no Brasil, que são muito bonitos, mesquitas aqui no Brasil que são muito bonitas. Então, o que muitos colocam como defeito, o Brasil não é homogêneo, ele nunca vai dar certo. Bom, aqui a gente está falando de lugares que não são homogêneos, e Portugal e Espanha são potências, deram certo como civilização. Então, talvez o principal fator não seja a homogeneidade étnica, ou cultural ou religiosa, mas sim o desejo de formar uma civilização. Você tem vários grupos, mas você consegue condensar esses grupos num ponto único? E é isso que interessa. A Rússia consegue fazer isso. A Rússia isso aqui é o quadrado. Os Estados Unidos fazem isso, né? Só que fizeram assim por obrigação, não porque eles quiseram. Porque aqui no Brasil essa imiscuidade foi positiva nesse sentido, porque nos Estados Unidos até hoje você tem guetos e tensão racial, né? Não de um idiota na internet comentando, mas sim de guetos literalmente. Bairros só de latinos, bairros só de asiáticos, bairros só de negros, bairros só de brancos, né? Então, em 711,
tem esse mar. Invasão omíada. Os árabes chegam ali, quem está na região? Os visigodos, né? Reino visigótico. Vai perder totalmente o território, exceto na região norte, nos Pirineus. Eles vão se refugiar lá porque é uma região de difícil acesso, onde os árabes não conseguem avançar. Então, os visigodos nunca mais vão conseguir descer, mas os omíadas nunca vão conseguir subir. E paralelo aqui nesse acontecimento, um pouco mais tarde, tem a invasão não pela Ibéria, mas pelo contorno que os árabes fazem, porque não conseguiam passar dos Pirineus, para combater o resto da Europa. E acontece a batalha mais decisiva. Não foram as cruzadas, na minha opinião. Não foram as cruzadas as guerras mais importantes entre o Islã e o cristianismo. Mas sim a batalha de Toulouse. Charles Martel. Charles Martel ele vai combater esses omíadas que tentam expandir pela Europa. E aí ele vai ganhar essa batalha com uma infantaria minúscula contra a cavalaria árabe, porque ele consegue ficar numa região montanhosa, os cavalos perdem velocidade, perdem o ímpeto e se tornam mais fáceis. Mas também a Andaluzia não, a Península Ibérica ela estava bastante isolada, né? Porque com a ascensão dos abássidas, os omíadas ficaram só lá, né? Então foi muito mais fácil você combater eles só ali, né? Ficou o foco deles, do que se tivesse ainda o império todo, né? Se tivesse aquele império, se eles iam conseguir ter uma força tanto em número de militar quanto em recursos, recurso, não teria como, né? A gente fala, olha, a Península Ibérica foi dominada pelo Islã. Qual? Os omíadas. Tinha no mínimo uns outros 4 califados disputando poder. Esse que ele citou dos abássidas vai substituir os omíadas em questão de poder. Para os abássidas, os omíadas eram rivais, então não era interessante ajudar a manutenção de uma conquista de uma facção rival, mesmo que ela partilhasse da mesma religião. E esse é um dos motivos que cria um declínio dos omíadas na Península Ibérica e favorece a reconquista. Essa falta de apoio político. Tá? E a reconquista é um processo que vai começar em 722. Em 722, os reinos de Navarra, Castela, Leão, Aragão, Portugal... Mais uma vez, não confundam aqui o nome com o território hoje, tá? Esse território aqui, Portugal, na época era só o norte do que hoje é Portugal. Condado portucalense. Eles fazem uma coligação e só concretizam essa retomada em 1492. O ano em que Vasco da Gama chega em Calicut, na Índia. Então aqui, voltando àquele ponto das descobertas marítimas. Vasco da Gama era português. Ele já tinha chegado à Índia em Calicut. Em 1492, 8 anos, se a gente acredita nas datações aqui. Tá? Mas de toda forma ele chegou na Índia antes de Cabral chegar ao Brasil. Então por que Cabral estava procurando a rota de algo que já era conhecido? Quer dizer, o caminho já foi descoberto, então ele não sabia, então levou 8 anos para Vasco da Gama contactar Pedro Álvares Cabral. A caixa de e-mail estava cheia, ou então não sei o que aconteceu. Não acredito nesse lapso de 8 anos. Então os portugueses já tinham noção da Índia, que inclusive não era chamada de Índia, era chamada de Hindustão. Índio, o nome que você chama os nativos aqui na América, ele provavelmente tem origem de índeos, índio. Ou seja, ao chamar os índios aqui de índios, que a pronúncia mais aproximada talvez fosse indios, os conquistadores já estavam assumindo que aquela população seria cristianizada, e não, vocês são índios porque nós chegamos nas Índias. Não. Essa versão é muito fraca. Tá? Sim. Só que isso também, só que Cabral morreu e dava com a roda que ele chegou nas Índias quando chegou nas Américas, entendeu? Porque Cabral e Vasco, eles eram concorrentes, você está entendendo? Então, é outra versão também. Outra versão. Mas ele pode ter dito que descobriu o caminho para a Índia. Mas, primeiro, se ele queria chamar aqui de Índia, ele já sabia que existia.
Então ele pode ter errado de nome, mas ele não errou de lugar. Tá? Por acidente não se chegou aqui. Mas também a gente não pode duvidar um pouco dessas informações em relação a que eles eram pessoas à margem da sociedade, que eles eram, de certa forma, poderiam ser espiões, ou poderiam estar ajudando missões de espionagem, como a gente comentou no caso dos judeus. Fica um pouco complicado também assim, acreditar em informação nesse sentido. Né? Seria como a gente acreditar, por exemplo, no 11 de setembro. Sim. Qualquer um que faz uma investigação mais detalhada vê que aquilo não tem o crédito que levou historicamente, porque eu acho que daqui 20 anos ainda vai estar nos livros. O World Trade Center foi atacado. Sim, e implodiu, né? Com o impacto de uma nave com um prédio que comportava, segundo o próprio engenheiro-chefe que fez o projeto, comportava no mínimo 8. Então vamos acreditar na versão oficial, né? Abaixar a cabeça e acreditar na versão oficial. O importante é o seguinte, ser marginalizados eles não eram, porque eles fizeram esses empreendimentos. Então a coroa não ia escolher membros. Nós temos o empreendimento mais importante para ser feito. Chame a pior escória. Não. Eles tinham prestígio. Se fosse econômico, fosse político. E na verdade eles eram, não só navegantes, mas eles eram, no caso de Vasco da Gama não, porque na verdade ele era um viajante. Mais um viajante, né? Ele tem os livros que ele escreveu das viagens dele e tal. Mas no caso de Pedro Álvares Cabral, ele não era simplesmente um navegador. Ele era um corsário. O que era um corsário? Um pirata a serviço da coroa. Por quê? Cabral ele já fazia saques a navios e dessa experiência militar, Portugal decide que ele seria o mais indicado a fazer a singradura do Atlântico. Depois que ele descobre o Brasil em 1500, no ano seguinte ele vai para Calicut, onde Vasco da Gama já tinha pisado 8 anos antes. O que ele faz em Calicut? Ele saqueia a cidade. É um corsário, não é? Faz saques. É um corsário. Isso diminui o que ele foi? Não. Tá? Mas essa visão polida ali e tal, ela não existe. Eram militares, eles estavam ali não só para descobrir, mas para conquistar, para espoliar se fosse necessário. Inclusive no episódio de Calicut, Cabral ele faz o seguinte, ele instala uma companhia comercial na região e ele dá ordem para os soldados desrespeitarem ao máximo a cultura local. Né? Então provavelmente, eu não vou dizer aqui coisas que eu não sei, que eu não tenho acesso, mas provavelmente eles matavam vacas à vista deles, dos hindus, ou desrespeitavam mesmo a população para criar um sentimento de tensão. Então os indianos, eles têm essa revolta e eles matam 45 soldados portugueses em represália, provavelmente essas provocações. Cabral ele usa os próprios homens como um sacrifício. E diz, bom, vocês agrediram Portugal, então agora Portugal vai revidar. Ele aponta os canhões para o porto e ele exige que a autoridade de Calicut assine um acordo comercial unilateral. As vontades unilaterais de Portugal sobre Calicut. E aí os portugueses eles retiram o monopólio que os árabes tinham mantido durante séculos e instalam um monopólio seu, mercantil. Então aqui eles já tinham o domínio das Índias. Os portugueses eles já tinham conhecimento do que queriam, chegaram e efetivaram. Politicamente falando, os portugueses foram qualquer coisa, menos burros. Essa visão do português como um burro, ela é totalmente ahistórica. Mais do português, não tanto em relação à Espanha, porque o brasileiro ele tem essa aversão. Os portugueses vieram aqui e espoliaram. Tá? Certo. Agora, essa indisposição contra Portugal, na minha opinião, ela é irracional. Faria mais sentido contra os Estados Unidos e você não vê isso. Os mesmos que chegam lá no dia da Marinha, né? A Marinha colocou no dia 22, né? 22 de abril, chegada dos portugueses ao Brasil. Comemorando, né? Nos comentários, não tem nada que se comemorar, vieram aqui, nos roubaram e não sei o quê. Esse mesmo sujeito é o que abraça o americanismo, o estadunidismo imperial. É o mesmo sujeito que abraça. É legal que esse cara, geralmente o nome dele é Paulo de Souza. Sim, Manuel, né? Ele é português Souza, né? Ele é português e... Então, assim, no Brasil, você falar mal de índio, falar mal de português, falar mal de negro, você está falando mal de você. Eu não tenho ancestralidade, eu não tenho raiz histórica, mas
Você convive, não convive? Então, de certa forma, você também é aquilo com o qual você convive. Né? Nós vivemos um pouco por osmose, nós absorvemos um pouco de cada... Cada um absorve um pouco do outro. Então, por que essa reconquista ela demora tanto? Essa coligação nunca foi homogênea. Tá? Esses reinos aqui, na verdade, eles se coligam pelo cristianismo, mas eles têm disputas políticas e territoriais. Cada um quer expandir o seu próprio reino. Isso é a base do feudalismo. Falta de um poder homogêneo. Ou, no mínimo, mais harmônico. Você não tem ali no medievo um império. O que tem é o que Carlos Magno tenta fazer. Né? Na França, o Papa coroou ele como imperador, ele se vê como o reconstrutor de Roma e dura pouco tempo, porque quando ele morre, os filhos dele não conseguem manter muito isso. Tirando o Império Carolíngio, né, o Carlos Magno, você não tem outro grande império ali depois de Roma. Então você só vai ter isso, pequenos reinos disputando poder. Portugal ele é o primeiro estado da Europa a passar pela unificação, ou seja, esses pequenos reinos se aglutinam num corpo político. Mas ele só consegue a independência em relação a Leão e Castela, que são os dois reinos que vão dar origem à Espanha, em 1143. Inclusive, os dois Dom Afonsos, primeiro rei de Portugal, primeiro rei da Espanha, eles são primos, né? Eles são primos. Tem uma relação de parentesco bem próxima. Portugal, desde o início, ela foi praticamente condicionada pela Espanha. Era território espanhol. Os espanhóis não queriam reconhecer a independência portuguesa. O objetivo era criar um reino único. Se Leão e Castela não tivessem concedido, provavelmente mais por pressão do que por bondade, mesmo por relação de família, até porque você vê ali na Europa o que mais tem são regicidas, né? Irmão mata irmão, filho mata pai para tomar o trono. Então, ser da família não significava chegar em casa e colocar o pé no sofá ou abrir a geladeira. Não significava isso. Então, Tratado de Zamora concede a formalização do que já tinha acontecido em 868. Autonomia política para Portugal. Espanha só vai se unificar muito mais tarde, em 1469. Então, Portugal e Espanha são os primeiros estados a surgir na região. A Alemanha é o último país a se unificar, acho que ainda no século XIX. Né? Então, aqui nós temos a formação da base. Povos que vão do telurismo, que oscilam do telurismo, ou seja, a fixação na terra, a taxilocracia, o reino do mar. Inclusive, Portugal e Espanha fazem o inimaginável, né? Eles dividem o mar. Dividem as águas. Tordesilhas foi isso. Né? E hoje o Brasil é o que é porque Portugal não respeitou Tordesilhas. Os bandeirantes... O Brasil aqui teve duas coisas. Primeiro, Francisco de Orellana, provavelmente ele pisou no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Porque quando em 1492 Cristóvão Colombo chega na América, onde hoje é Estados Unidos, Francisco de Orellana, que também fazia parte da expedição dele, desce. Inclusive, descem dois conquistadores de Orellana, que ele vai descer o rio Tapajós, o primeiro rio do Brasil a ser desbravado. Francisco de Orellana, provavelmente 8 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Então, talvez o berço do Brasil seja o Tapajós e não o Atlântico. Ele desce o rio Tapajós ali, descobre o norte, redescobre, no caso, né? E os espanhóis vão ser os primeiros a pisar aqui no Brasil. E depois eles garantem a presença através do quê? Missões jesuíticas. Essas missões jesuíticas vão ser rivalizadas por Portugal através dos bandeirantes. Então, a Espanha estabelece uma série de missões jesuíticas, ou mesmo os jesuítas portugueses eles estavam mais ligados à Espanha do que a Portugal. E os bandeirantes vão entrar em conflito direto. Eles vão cercar esses aldeamentos, vão capturar índios para vender, matar alguns, davam uns couro lá também nos padres jesuítas. Né? Os jesuítas pediam o apoio da Espanha, apoio militar, então fica essa guerra intestinal aqui no Brasil. E hoje o Brasil é o que é porque os bandeirantes se alongaram mata adentro.
tá? Se alongaram o Mata Dentro. Tivesse imperado o modelo jesuíta, hoje nós seríamos um país essencialmente hispânico. Teria teria um benefício e um ponto negativo em cada uma das formas. Por quê? O modelo jesuítico de ocupação ele era mais de assimilação do índio pela não violência. Então hoje talvez você teria populações indígenas mais significativas. Se bem que se você comparar o que aconteceu aqui no Brasil com o que aconteceu na América do Norte, não tem comparação. Porque na América do Norte hoje praticamente não tem mais nada. O Brasil ainda tem uma das maiores populações indígenas do mundo. Foi um morticínio? Sim, mas sobrou muita gente desse morticínio, né? Então pode ser que ou os portugueses não conseguiram fazer o serviço bem feito, serviço para eles, tá? Não estou dizendo que tem que matar índio não, tá? Ou eles não conseguiram fazer o serviço bem feito, ou não queriam. Tanto assim. Até porque a maioria dos índios morreram por doenças, né? Uma causa não intencional. Agora, economicamente nós não seríamos o que somos hoje. Sim, o Brasil é um país rico, o brasileiro é que não é tão rico assim, né? O modelo de colonização dos bandeirantes era mais político, administrativo e econômico. Foi o que em qualquer país você tem um projeto não econômico, ele não se sobrepõe ao econômico. Tá? Sim, Roberto. Só aquela questão que os jesuítas diziam que tinha mais uma questão de assimilação, de cultura e tal, mas em partes, porque se for pegar naquela região das Missões, ali Rio Grande do Sul, o estado do Uruguai, jeito, eles querendo ou não, o pessoal eles tinham de passar a faca na garganta mesmo de índio para você limpar aquela área. A questão de assimilação deles vai até o ponto que o americano mesmo usou. Se ele está apoiando, beleza, senão vai ser índio, tem que ser morto de uma forma ou de outra. Eles utilizavam como subclasse mesmo. Tem alguns relatos de gaúchos, mas que esses sim, a questão de assimilação, tinha um tratamento contra o povo naquela parte do Brasil. Quando você tinha a guerra entre os uruguaios e a gente que era de pisar na garganta de índio e perguntar, pedir para ele falar religião, quando ele estava sendo consultado na garganta falar religião, para passar a faca de turistas na garganta. E a questão da assimilação dos jesuítas. E eu não estou falando isso daí de forma pejorativa, pelo contrário, os caras eram macho mesmo, né? Tinha aquela questão de você ter um ideal religioso seu e você sustentar aquele ideal na base da pancada. Eles assimilavam esses povos até conseguir capturar e eles passavam a faca mesmo, entendeu? Sim, então, foi um ímpeto militar. É muito difícil mesmo achar que existiriam populações indígenas. O máximo de índio que existia é o que é conhecido no Rio Grande do Sul mesmo. E é o gaúcho, que foi o Você não acha que talvez poderia ter acontecido uma mistura, como aconteceu, pelo menos na minha visão, sei lá, no México, uma cultura católica indígena? Eu sempre pensei que seria isso que surgiria. Só que lá no México, o pessoal era mais bravo igual na América do Norte. O índio lá, ele já era mais avançado. Ele conseguia combater, da América Central para cima, ele conseguia combater a pólvora espanhola. Será que eles tinham nações mais homogêneas, nações maiores? Porque a gente aqui, o índio daqui o cara é muito analítico, né? O cara é pulverizado. Quando eu falo que era uma questão que eles eram mais avançados, era nesse ponto mesmo. Você pega a Noite Triste, o cara tentou invadir qual que é a cidade? Não sei. Hernan Cortés, Tenochtitlan. Era Montezuma já estava lá como refém. Ele tentou invadir, ele tomou pancada de cara que utilizava bastão com jade e cortava a cabeça de cavalo naquilo ali. Eles nunca tinham visto os cavalos, enquanto aqui tinham medo, achando que era algum bicho do tipo ali, eles pegavam aquilo ali e cortavam a garganta do cavalo. Então por isso que você teve aquela simulação, porque ali era banda de gente grande. Aqui não, você tinha uma tribo aqui que tocava fogo na outra, que tocava fogo em uma, então era fácil você utilizar isso daí, entendeu? Hoje eu falo assim, essa cripto-história é gostosa de conversar, mas se você for pegar os paralelos mesmo desses dois povos, ou no caso nessas três partes, né, tanto na América do Norte e América Central ali, a gente conhece a América do Sul, é isso. A gente pode dizer até que então tinha uma proxy war ali, então, por exemplo. Eu utilizo uma tribo menor contra uma tribo O que maior. os bandeirantes faziam era isso, eles pegavam... Sim, os bandeirantes sem dúvida, porque os bandeirantes em si já eram cafusos, né? Em boa parte da... Ao contrário do que se pensa que eles eram portugueses, a maioria deles falavam um idioma regional, um idioma geral, né? E por aí em diante. Agora... E a questão, só para terminar aqui, você continua. E a questão dos jesuítas que estava falando não é que essa preservação mostreria só para essa página. O que aconteceu, o melhor exemplo de preservação indígena que você encontra sei lá, você pega Uruguai, Argentina, ali a questão de correntes e tal, não tem
não tem um minuano mais. O único índio que sobreviveu, por assim dizer, que até gaúcho, que muitos isso daí chamam índio, que é mais ou menos como se fosse caipira para eles, tem uma coisa meio nebulosa ali, mas é mais ou menos como se fosse o caipira do gaúcho, né? Que é o índio cristiano ali, que eles conseguiram absorver junto com os negros e tal, porque o jesuíta passava a faca mesmo, dos dois lados, inclusive. Sim. Entendeu? Então não é pacífico do ponto de que não houveram vítimas, é que assim, o saldo, no final das contas, é o que faz a diferença. Porque o idioma geral não foi criado pelos jesuítas. Os índios, eles tinham um esboço de um idioma geral, tem um livro chamado Português da Gente, que fala bastante disso. Quem criou essa língua geral foram os jesuítas. Então, talvez eu não estou dizendo como no México, que eu quis dizer assim, aquele exemplo religioso, né? Eu estou dizendo, por exemplo, da conservação do idioma, talvez de alguns pratos ou de alguma coisa, talvez isso Existe. A gente come mandioca por conta disso, mas ficou nisso, entendeu? Assim, enquanto os americanos, né, os norte-americanos, o que você tem do índio é mocassim, né? O que a gente tem aqui é a farinha de mandioca e tal, e é o que aconteceu dos dois lados batendo. Eu tenho que agradecer um pouco para a questão dos bandeirantes, que não imagino ser um favoritismo, porque eles realmente utilizavam a mão de obra indígena, por assim dizer, a expertise deles naquela região, para isso, porque assim, pô, os caras conseguem fazer isso aqui que a gente vai sobreviver. A outra ponta não, aquilo ali, você tem até uma certa mitologia, se você for pegar da companhia de Jesus e tal, que era uma cruzada que eles estavam fazendo. A mesma coisa que foi feita nos países eslavos, entendeu? Aquela parte lá para cima, eles estavam fazendo aqui. Então, se precisasse matar, mataram mesmo. Porque a mortandade foi menor, provavelmente pela quantidade de pessoas que existiam ali. Os minuanos, eles não tinham uma grande população, porque afinal de contas era friamente, o cara ia fazer o que lá, tá ligado? Não tinha muito o que fazer. Eles estavam mais para dentro, no Uruguai, final da Argentina e no restante da América Andina. Mas você vê, a região onde você tem uma experiência histórica desse tipo não tem índio. Não tem índio de forma alguma. O que você deve fazer é o seguinte: você está falando de um homem que não é o homem de hoje, então você não pode julgá-lo com o olhar de hoje. Não digo que tudo se torna justificável pela linha do tempo, mas povos que passam por submissão e por altos estados de guerra, ele vai estar com esse espírito de guerra. Então, portugueses são descendentes de pessoas que deram trabalho para os romanos. Depois eles lutaram muito com os homínidas. E aí lutam mais ainda para se desvencilhar deles. Esse povo está com ímpeto de conquista, de guerra. Eu tenho que recuperar o tempo perdido. Eu fiquei 700 anos abaixo, então agora eu tenho que estar acima. Os assírios, por exemplo, que foram uma civilização totalmente militarista e violentíssima, nos primórdios eles eram escravos e massacrados. Então, um povo ele passa por estado de violência, ele responde com violência. Os índios fizeram isso, passaram por violência e responderam com violência. E os europeus que chegaram aqui estavam respondendo nos índios a violência que eles passaram lá. Então, é um ímpeto. Então, hoje, por exemplo, que você fala muito do mundo civilizado, é um mundo extremamente violento e belicista. Não é? A visão humanista ou a esperança do novo milênio para os anos 2000, ela não se concretizou em nada. O ano 2000 vai ser a mudança de milênio, vai acabar a fome, vai acabar a guerra. O século XXI começou com Sim. a guerra no Oriente. Não existe isso. Então nós não estamos falando de pessoas mais bárbaras, nós não estamos falando de pessoas mais primitivas do que nós somos hoje. Eu cito nós ou ninguém que está fazendo guerra, é óbvio, né? Mas para contextualização. Nós não estamos falando de pessoas brutas e sanguinolentas, nós somos isso hoje. Nossa civilização é sanguinolenta hoje. Eu não digo que era justificável a violência, mas ela tinha um propósito civilizatório. Não, pelo contrário. Hoje ela não tem. Eu não falo isso daí. A violência hoje é você dar um tiro no peito do cara porque ele não te entregou o celular. A violência aqui você está falando de um povo imbuído de uma noção de civilização, de uma noção de identidade e de expansão. Ela se torna menos violência? Não, mas ela tem alguma justificativa, entre aspas. A violência que a gente vive hoje, ela tem qual justificativa? Nenhuma. Zero. Porque você não está construindo uma civilização em cima disso. Aqui nós estamos falando de uma herança que foi deixada por esse processo, se ele foi violento, se ele não foi, isso tudo é discutível. Mas o resultado, ele existe, ele vai muito além. O que nós temos hoje não, hoje é inclusive você está destruindo, porque a guerra na Síria, por exemplo, ela é sobretudo uma guerra de destruição cultural. Tem patrimônios ali de milênios, tanto cristãos, que as comunidades cristãs mais antigas estão ali,
contra o islâmico. Se aquilo ali está sendo varrido, o Estado Islâmico destruiu, os Estados Unidos, por engano, né? Ah, a gente bombardeou por engano, cai por engano. Eu não sei, acho que eles têm que comprar algum sistema de mira russo. Porque eles não conseguem acertar o alvo. Em Mossul, eles mataram um batalhão quase inteiro ali de soldados iraquianos. Então, se eles atiram nos próprios aliados, eu acho que ou eles são míopes ou são cegos mesmo, ou o sistema de miras deles não é o melhor, ou então eles estão atirando nos alvos certos, só que dando a desculpa do engano. Então você está tendo ali comunidades cristãs que estão sendo exterminadas, Bashar está tentando segurar as pontas ali, você tem comunidades árabes que estão sendo destruídas. A guerra hoje ela é de extermínio mesmo. Não de extermínio para construir uma civilização, mas para construir a não civilização. Porque você precisa do vazio para o liberalismo triunfar. Você precisa do vácuo para o liberalismo triunfar. Aqui a gente não está falando de um vácuo, a gente está falando de algo. Algo se erigiu aqui. E, inclusive, hoje, você ainda tem esses traços indígenas, porque tem índios vivos e porque a cultura deles foi, de certa forma, preservada pelos mesmos jesuítas que você falou aqui. Os jesuítas foram os que mais propagaram o tupi. Essa língua que ele falou que era uma língua geral, que até ajudou os índios a se comunicarem, é uma herança jesuítica. Então, o Brasil, finalizando aqui, eu vou abrir se alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Isso aqui é o início do nosso início. Eu nem entrei em Brasil ainda. Isso aqui tudo é Península Ibérica. Então, vocês percebam o seguinte, de fontes tão ricas que nós bebemos, de povos que têm um ímpeto de resistência, lusitanos, povos que têm um ímpeto organizacional, romanos, povos que têm um ímpeto de navegabilidade, árabes, judeus também, povos que têm uma visão mundialista, mas não um mundialismo homogêneo, mundialismo de conquistar terras, de descobrir terras, de chegar a lugares. Aí eles se deparam, esse resultado de todo esse processo histórico aqui, pisa no continente americano e se depara com um índio daqui, que também é resultado de todo um processo histórico profundo que eu vou analisar nas próximas aulas. Tá? Então aqui a América pré-colombiana, ela não é um continente pacífico ou um marasmo. Coisas de proporções incríveis aconteceram aqui que nós não temos nem noção, nem da dimensão. Então, eram povos concorrentes, povos que entram em guerra uns com os outros, inclusive, igual o Roberto citou, os astecas, Hernán Cortés ele tinha 18 anos quando ele chegou no México e ele estava com aproximadamente 150 homens. Como é que esse cara destruiu uma civilização de mais de 25 milhões? Que era a população dos astecas na época. Tenochtitlan, por exemplo, ela tinha uma população comparável que São Paulo tem hoje. Nenhum centro europeu tinha isso. Como é que poucas dezenas de... uma centena e meia de homens conseguem derrotar uma civilização inteira? Primeiro que eles cooptaram índios, os astecas eram um império, então eles fizeram a cooptação desses índios que eram escravizados para derrotar os astecas, e as armas deles, apesar de serem primitivas, matavam. Tá? Uma flecha continua matando. Eu tenho uma R15, tudo bem, mas se eu levar uma flechada eu vou morrer. Principalmente aquelas flechinhas com veneno, né? Sim. Que eles falam. Mata, não mata? Então cortar a cabeça mata igual levar um tiro. Nunca morri para saber, nem quero também, né? Mas mata, esse é o propósito de uma arma. O que causou a dominação deles pelos espanhóis não foi essa questão da inferioridade militar. Porque as armas, os arcabuzes na época eram uma porcaria, o alcance era pequeníssimo, fazia mais barulho, espantava mais o inimigo pelo barulho e pelo atordoamento do que o tiro de verdade. Uma arma que tem um alcance tático de 25 metros não é grande coisa, né? Talvez arcos e flechas conseguiam um alcance até melhor do que isso. Eles foram dominados porque primeiro teve o ponto místico, eles viram Cortés como o Quetzalcoatl, que era a divindade suprema que faria um retorno. Hernán Cortés ele soube explorar esse mito ao favor dele. Quando os astecas foram reagir, eles já estavam dizimados por epidemias, ou já, né? Se essa reação fosse mais instantânea, mais imediata, eles teriam botado 150 caboclos mal alimentados e cansados de uma viagem, sem suprimentos. Cortés tocando como em navio,
Sim, ele queimou os navios para nós não vamos, o cara era, né? Assim que você constrói um negócio. Você tá entendendo? Então, Eu posso estar errado, mas o rei deles também falou que viu um meteoro, né, uma espiga. Montezuma, gigante. né? Montezuma, e desistiu também, né, de certa forma. é o mito, né? O mito tem esse poder criativo e também destrutivo. Quetzalcoatl ele ia vir para quê? Para julgar. Então vamos nos comportar bem para sermos bem julgados. Pior que a lenda aí coube certinho, porque Quetzalcoatl tinha o olho claro, ele era branco. Sim. Com licença, peraí. Só para assinar a lista aqui. Assina a lista aqui. Mas depois a gente manda. também muito nisso daí é porque, se for parar para pensar naquela historiografia dos vikings, chegariam aqui os caras barbados, o cara da pátria e tal. Porque tinha uma comunicação, hoje já sabe melhor que você tinha um comércio global mesmo. Sim. Na cultura da cidade argentina você encontra figura de papagaio, não sei aonde, você encontra estilha de milho, planta que era daquela no cara e tal. Então já tinha isso, aquele mito que eles bateram lá no Canadá, eles vieram descendo para cá que você compra, muito as coisas aztecas, cacau mesmo aqui para baixo, entendeu? A questão é que assim, eles achavam que você vinha, mas era. Eles não viam o cara como um deus mesmo, até hoje, como se tem, pelo menos porque já era um povo mais avançado, até intelectualmente falando, mas via como um profeta. E o Império, até onde se via, ele já estava em estado de decadência, como foi Roma, entendeu? Ele já não tinha mais aquela, já tinha banda na cidade, já não tinha água. Há essa historiografia que, pelo menos, fui pesquisar, ele quer acontecer isso. Quando ele chegou, foi o cara que falou assim: eu vou dominar. Ele foi servir assim, o seu enviado divino, né, de fato, quando eles estavam reconhecendo aquilo ali, e começou a gerir a economia. De certa forma, ele aproveitou o mito e eles viam ele como um homem além de um homem. Exatamente. Mas e se a gente quiser ver isso por um lado parapolítico? E se realmente ele era. Como que é o pronúncio? Quetzalcoatl. Eu acho que é isso. E se era Serpente realmente. plumada. Como assim? E se realmente alguém, num passado distante, teve uma conexão que eu vou lá saber o que é, se ela é religiosa, metafísica, e vislumbrou um futuro desse que realmente aconteceu. Porque Pode ser tem possível, o primeiro evento né? na história, né? Que alguém falou que ia chegar alguém, que aconteceu alguma coisa, que realmente chegou e aconteceu. Pode ser possível. O Mel Gibson naquele dele, né? A missão dele, né? Eu não consigo Sim. pensar dessa forma. Não que eu falo que esteja errado, é uma limitação que eu tenho, entendeu? É uma limitação que eu tenho. Agora, tem também outra parte, que é aquilo que ele comentou. Esses dias eu estava vendo que, acho que na Amazônia, eles descobriram uns relevos que não são naturais. Sim, então, sim. Os caras construíram montanha, Terra que não terra existe, preta, de índio. Assim, na verdade é capaz daqui ter sido Atlantis. Sim, não, isso aí já veio umas leituras. Dá pra gente ir até um pouco mais longe nesse ponto. Aparece daí. Olha, eu vejo o seguinte, tudo nessa história pode ser possível porque a gente não estava lá. Você está entendendo? Eu vejo o seguinte. Você que me fala que eu não vou até o sol, tá ligado? Dê o nome que você quiser, o fato é que os povos indígenas eles já tinham um grau de avanço. Sim. Aqui. E avanço ele é compartimentado em áreas. Porque, por exemplo, militarmente eram inferiores, entre aspas. Eles não tinham pólvora, mas as armas da época não eram grande coisa. Mas eles tinham uma tecnologia astronômica e de agricultura. Urbanização. Tenochtitlan era uma cidade flutuante, muito antes de Veneza ser o que era hoje. Eles tinham os aquedutos mesmo. Tinha água encanada. Rivalizava com os romanos. Muito. Sim, tinha saneamento, tinha direcionamento para o esgoto, tinha tratamento de esgoto. Eles não jogam. Nesse contexto é melhor que não, né? Porque você vê no Tietê, só bárbaros que cagam e jogam aquilo no rio. Né? Não para a água levar. Uma coisa é você ir lá no sítio, você vai nadar, tá com preguiça de ir no banheiro, aquilo é uma coisa. Agora, você direcionar todo o esgoto de uma cidade para um rio, você está matando um rio, eles não faziam isso, tinham tratamento de esgoto. Tinha tratamento. A cidade de Manaus, aquela região de Manaus, onde é a cidade, é um kibutz, que é o modelo que eles têm mesmo, que eles fizeram a comparação, é uma colônia gigantesca que eles tinham ali para construir, porque afinal na Amazônia não dá nada, então o solo deles ali, eles faziam uma paponia, isso daí há 2 mil anos atrás. Tem alguns artefatos que eles encontram também, pedras, que também não foram posicionadas naturalmente, que se diz que é um Stonehenge brasileiro acompanhando certas posições das estrelas. Então o fato é que se os europeus não chegaram aqui com algo mais avançado, eles aprimoraram o que tinha aqui, porque eles absorveram esse conhecimento indígena. Mas eu E acredito, aprimoraram. desculpa, eu acredito no resgate. Tem um autor chamado Pierre Clastres. Ele é um francês que foi viver no meio dos índios, né? E acho que uma coisa que é muito bacana, que
o meio que a gente vive, para as coisas que a gente discute. Num livro dele chamado Sociedade Contestada, ele demonstra como a sociedade indígena, o cacique, ele não é o bonzão. Ele é a vítima, entendeu? Ele é a intersecção entre os clãs. Então, ele casa com uma filha de cada clã e ele que tem que gerir todas aquelas disputas. Então ele é o primeiro a ficar pobre, ele é o primeiro a morrer, se tiver uma praga, alguma coisa, ele que está maldito. E isso é um modelo que a gente pode talvez trazer, porque você vê que o grande problema do Brasil é essa inversão desse valor. Aquele que manda, ele manda porque ele merece. Então, mesmo que ele manda errado, não, ele mereceu, ele foi eleito, ele é bonito, ele é rico, ele é da família certa. Existe essa inversão. Eu acho que um pouco dessa coisa que o Pierre Classes falou, eu vejo na Revolução Islâmica do Irã, né? Tipo, o Ayatollah Khomeini, ele vivia num cômodo mínimo, num nicho, né, praticamente. Ele falava isso, que o verdadeiro líder da sociedade não tem que ser rico. Tem que estar ali porque era alguém que guiar a Mas isso sociedade. daí é platônico, isso daí. Porque é o cara que ele chegava e falava assim, mano, no dia que você tiver uma república certa ali, caramba, quatro, ninguém vai querer matar. É por isso que eu achei a experiência da É Revolução estoico, né? Iraniana tão válida, porque É ela... estoico. Olha como ela vai, entendeu? De encontro a várias coisas, mas eu acho que o componente religioso, ele não é o componente principal, como muita gente vê. Se você for pegar aí as ideias de Ali Shariat, ou de outros clérigos, de outras pessoas importantes ali na Revolução, você vê que muitas ideias eram políticas mesmo, né? Sim. Ideias voltadas para a política. Eu acho que a gente pode fazer um reaproveitamento disso um pouco católico. Eu acredito nisso para o Brasil, porque o grande destruidor da cultura brasileira é o protestantismo. Isso, para mim, eu não tenho menos de... Sim, o protestantismo de origem anglicana, né? Talvez um resgate assim, num sentido nacional, dele talvez até um pouco a experiência de Canudos. Talvez eu acho que esse seria um modelo interessante a se explorar. A gente que da meta política, talvez seja um modelo um nicho, né? Você tentar usar ali fazer uma amarração entre a política, a religião, a sociedade Porque de uma forma ou de outra isso já é utilizado e dá muito certo se você for parar para pensar como um projeto de poder, dá certo um projeto de poder, porque é o que eles chamam atualmente de bancada evangélica, que é uma bancada evangélica contestável, entendeu? Pelo que eles fazem, e o corpo que ele tem ali, os satélites, Completamente contestável. Não é? Eu falei que isso daí você consegue com todo o corpo que você tem ali, as pessoas que você tem, o nível de propaganda, onde ela se mete, aquilo está dando certo. Aquilo dá certo. A questão de você pegar mesmo o que acontece nas comunidades cariocas mesmo, você ter uma invasão desse tipo, né, e a pessoa ter uma doutrina religiosa que consegue justificar os atos de barbárie que ele comete ali dentro com uma outra religião, é um poder, um projeto de poder que tem essa base que você acabou de falar, que está dando muito certo. Não está dando certo para dar certo, mas está dando certo na verdade. Desde criança eu tenho essa coisa com religião, né? De estudar religião. E eu cheguei à conclusão de que se é real ou não, a relevância não muda. Né? Se a religião é um fenômeno falso, se ela é um reflexo antropológico, né? Um reflexo civilizacional, ele continua sendo a melhor ferramenta que a gente tem na mão. Né? O que moldou a civilização inteira. Exatamente. Então eu acho que eu sou a favor de usar desse molde, entendeu? Eu sou a favor de, ao invés da gente ficar tendo debates infinitos sobre questões sociais e econômicas, é muito mais fácil você virar pro cara e falar: você acredita em Deus? Você acredita na Bíblia? Se eu te mostrar na Bíblia, você vai acreditar. É muito mais fácil a gente fazer isso do que tentar ensinar economia para alguém ou tentar ensinar sociologia. Porque nem liberais fazem isso. Eles não ensinam economia, eles ensinam um processo mimético. Então a linguagem ela tem que ser fagocitada o máximo possível e reduzida. Pessoal, mais algum comentário? Eu cheguei ao final da palestra. Cheguei ao final da palestra e início do curso. Vocês acompanham lá a página do CEM, tá? Quem não sabe ainda, procura lá no Facebook, tem CEM. Você digita CEM-RB, vai aparecer a página. E lá tem todo o nosso diagrama de cursos, de atividades. Tem o site também. Só que eu só eu vou ver se eu... CEM-RB.net. Eu vou tentar abrir ele aqui para mostrar para vocês. Esse curso eu vou iniciar no mês que vem. Tá? Eu preciso formar uma turma de no mínimo 5 alunos. Quem tiver interesse de dar prosseguimento a esse estudo. Tá? Assim, é gratuito? A palestra foi. Tá? É igual ao tráfico.
Você dá gratuito a primeira amostra, aí fica viciado e tem que ir na boca de fumo e comprar. Então eu fiz isso para vocês agora, tá? Mas digamos assim, que diferente do crack ou do cocaína, vocês não vão ter que vender a casa, não vão ter que roubar os pais para pagar. Então é tudo muito acessível aqui no centro. Tudo aqui é muito entrável, né? Eu gosto de neologismo, é entrável. Tá? Então não vai doer no bolso de ninguém. Quem gostou da palestra ou achou interessante ou enriquecedor o que foi exposto aqui e quiser continuar, vamos formar as turmas, fazer os cursos. Tem outros cursos excelentes, tem outras 2 palestras para acontecer nessa semana e eu já convido vocês de antemão. Uma vai ser do Rafael Daher, acho que amanhã, não é? Quarta-feira. Quarta-feira tem uma palestra do Rafael Daher sobre metafísica iorubá. Quem tem interesse por religiões afro, né? Então, cristianismo, islã, religiões afro, cultura indígena, tudo isso vai ser explorado aqui. Tá? Tudo isso vai ser estudado aqui. Tem outra também, acho que na quinta, do professor Alexandre Raj. Viu, Daniel? Tá intimado, né? Se você não vir, vou falar para o professor. Inclusive, eu fiz uma entrevista com ele nessa semana passada, na sexta-feira. Eu indico que vocês digitem lá o site do SEM, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, onde ele fala sobre o conflito na Síria. Tá? semrb.net. Aqui, tá aqui. Então, venham nas palestras também, eventos gratuitos, aproveitem isso. Tá? Nosso objetivo não é desacreditar a academia, é um espaço importante que precisa ser preenchido. Tá? Mas o conhecimento ele não está limitado só ao ambiente acadêmico formal. Você pode usar a academia como uma plataforma porque a diplomação ela significa alguma coisa ainda. Tá? Eu digo aí pro Batista. Né? Se tivesse um diploma, agora está com a cabeça raspada, usando um uniforme ridículo, comendo, né? Apesar que um preso come, a comida pode ser ruim, mas ele come todo dia, né? Está mais fácil lá dentro do que aqui fora. Mas, enfim, o ambiente acadêmico é essencial, mas o nosso objetivo aqui é criar um conhecimento para além dos muros acadêmicos. Então, se algum de vocês também tem alguma ideia de alguma palestra ou deseja desenvolver alguma pesquisa, falem com a Flávia Virginia, ela é bem aberta nesse sentido, ela é bem receptiva, tá? Nós não somos de maneira nenhuma elitistas aqui, o único elitismo que a gente quer é fazer um conhecimento de alto nível. Agora, quanto você tem no saldo bancário não importa muito, tá? Ou os títulos que você tem. Então, aqui é a entrevista do Alexandre Raj, que eu falei. Então, ele vai fazer uma palestra na quinta-feira, venham essa semana. Vocês já vieram aqui, já conseguiram pegar o ônibus e chegaram aqui de alguma forma, já sabem o caminho, tá? Vocês são como Cabral, vocês já sabem o caminho, vocês já sabem a rua. É uma coisa que eu tinha que uma mulher que fala. Não foi Cabral que morreu achando que chegou nas ilhas, foi Colombo. Colombo, né? Colombo. Foi Cabral, foi ele. Então, vai ter uma série de eventos aqui, gratuitos. Eles vão ser desenvolvidos em estudos mais complexos, pagos, mas que são acessíveis, tá? A mensalidade do curso de identidade, e esse é o módulo da Ibéria, o primeiro módulo, R$100 a mensalidade, vão ser durante 2 meses, tá? Então, tudo isso vai ser certificado, vai ser um conhecimento do qual vocês vão ter resultado concreto para vocês. E eu desafio mostrar algum centro, algum think tank brasileiro hoje que faça o trabalho que nós fazemos aqui. Esse trabalho aqui investigativo, esse trabalho aqui dinâmico, tá? No mais, eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo. Ficar em São Paulo até as 9 da noite, são 10 para as 9, não é fácil para ninguém, então foram quase 2 horas de palestra. Quase 2 não, foram mais de 2 horas. Agradeço muito a presença de todos vocês. Outros eventos que acontecerem aqui, já se sintam convidados, tá? Aqui é possível fazer visitação à biblioteca, usar o espaço, é só marcar, agendar, mandem um e-mail, a Leia vai ler, vai encaminhar, vai dar a resposta para vocês. Quero marcar uma visita ao SEM. Quer vir aqui para pegar o livro e ler aqui? Marquem a visita, venham aqui também. Nós funcionamos das 8. O horário comercial a gente funciona das 8 da manhã até em torno de 7h30. Quando tem palestra a gente expande o horário, tá? Então,
eu convido a todos a fazer também esse trabalho de pesquisa, não serem apenas os alunos ou observadores, mas fazerem por si também esse trabalho de pesquisa, porque vocês vão descobrir a origem de vocês. Tá? Vocês vão descobrir de quem vocês são. E fazer esse diálogo holístico, um diálogo mais amplo. Vocês perceberam, a gente não estudou só o fenômeno da navegação como um fenômeno técnico ou político. A política pode ter sido o maior motor, mas talvez ela não tenha sido, no final das contas, o preponderante. Ela pode ter sido o motor, mas o combustível. O que foi o combustível? Então a gente tratou aqui de uma forma ampla. Não sei quem aqui tem contato com o meio acadêmico, mas não é o tipo de linguagem. A linguagem é excessivamente técnica, excessivamente formal, excessivamente... Isso pode ser muito bom para escrever um livro, mas para fazer um diálogo não. Então, alguém tem alguma dúvida do que foi colocado aqui, ou algum comentário, algum complemento? Foi boa a palestra? O palestrante pode ficar vivo para fazer o próximo? Ou pode? Não sei se eu fico feliz ou... Pessoal, muito obrigado a todos. Eu peço que assinem a lista aqui. Quem quiser o certificado, entre em contato pelo e-mail do SEM. Olha, eu participei no dia tal, o nome está na lista. A gente faz essa digitalização e envia para vocês. Para quem faz faculdade ou alguma coisa do tipo, pode ser interessante contar as horas, né? Então, não vão ser 2 horas aqui jogadas ao vivo. Uma boa noite a vocês. Muitíssimo obrigado. E a gente se vê na próxima. Quem quiser o curso, tá? Site do SEM, e-mail do SEM, faça a inscrição.